Olá, esse é o terceiro vídeo do nosso canal e vou contar para vocês a história de Abinael Ramos Saldanha, um jovem de 24 anos de idade que ficou desaparecido por 7 dias e foi encontrado morto ao lado de um carro carbonizado. O caso ganhou muita repercussão em Alagoas, especialmente pelas campanhas de buscas pelo paradeiro de Abinael, como também pelas descobertas ao longo da investigação. Abinael tinha sido assassinado a mando de alguém que ele jamais poderia imaginar. Quero te trazer aqui comigo ao longo do vídeo para contar para vocês todos os detalhes da investigação e do processo que colheu mais de 2.400 páginas. Foram muitos os depoimentos de amigos de trabalho, familiares, em um enredo que envolveu 4 participantes do crime, sendo 3 executores e um mandante. Antes, quero pedir gentilmente a vocês que se inscrevam aqui no canal, que está bem no início, então preciso muito da ajuda de vocês para deixá-lo cada vez mais rico em conteúdo. Então curta, comente e compartilhe, beleza? Abinael era um jovem de 24 anos que trabalhava para a empresa Serasa e era conhecido pelo seu comprometimento com o trabalho, com a família e com o relacionamento. Ele tinha uma noiva, iria se casar em março de 2017. Abinael, inclusive, estava nos preparativos do casamento. Nas redes sociais, Abinael era só amor com a noiva. Postava muitas declarações, como cestas de chocolates de presente do Dia dos Namorados, mensagens de aniversário citando o quanto a noiva era importante na vida dele. Ele trabalhava para um escritório que prestava serviço ao Serasa, e Abinael se tornou gerente do escritório após a pessoa que estava nesse cargo sofrer um acidente e ficar afastado em decorrência de um coma. A competência e o compromisso de trabalho que Abinael tinha fizeram com que a própria empresa cedesse Abinael para gerenciar o escritório. Ele chegou, inclusive, a viajar para o Rio de Janeiro para treinar outras equipes. Era realmente um exemplo de funcionário, que nunca tinha dado problema ao chefe. A chefia relatou que Abinael sempre prestou contas da forma correta das movimentações financeiras do escritório e era tido como uma pessoa realmente de confiança. Abinael era de família humilde, mas aos poucos ele estava conseguindo conquistar suas coisas, ascendendo no trabalho e comprando o seu primeiro veículo. No dia do desaparecimento, Abinael teve um dia normal, como um dia qualquer de trabalho. A noiva conta que os dois foram trabalharam normalmente e, como de costume, saíram juntos para almoçar junto com outra funcionária. Eles voltaram para o trabalho, onde ficaram durante toda a tarde e por volta das 17 horas saíram juntos. O casal, então, seguiu para a casa da sogra de Abinael e os 3 foram para o salão de festa onde ocorreria o casamento. Eles estavam nos preparativos, iriam organizar a decoração da cerimônia. Depois, foram para a casa da noiva e jantou na casa dela. Em seguida, Abinael saiu da casa da noiva por volta das 21h20 para seguir em direção à casa dele, que ficava em outro bairro. Abinael foi visto pela última vez às 21h40 do dia 15 de junho de 2016, após sair da casa da noiva no bairro do Tabuleiro do Martins. Ele seguia para a casa da mãe, onde morava em um condomínio no Benedito Bentes. Abinael estava com seu carro, um Peugeot de cor preta. Foram 7 dias de buscas incansáveis realizadas pela família e amigos. Os parentes monitoravam movimentações bancárias para encontrar pistas sobre o paradeiro de Abinael. Em entrevista à imprensa, o irmão de Abinael disse que soube que o irmão estava sumido às 2 horas da manhã do dia seguinte, quando a noiva de Abinael ligou para informar que não conseguia contato com ele. Ele disse que pegou a moto e foi para a casa da mãe, e ao chegar encontrou a mãe chorando. A família ligou para todos os amigos dele e nenhum sabia do paradeiro de Abinael. O irmão também chegou aí ao Hospital Geral do Estado, aqui em Maceió, e em delegacias.
e nada de Abinael. Como não era de costume de Abinael ficar horas sem responder aos familiares, a família foi imediatamente registrar um boletim de ocorrência, mas a polícia orientou que esperassem 24 horas. Então, nessas primeiras 24 horas, a família teve que fazer as buscas por conta própria e a procura se concentrou pelas redes sociais. No dia seguinte ao desaparecimento, o irmão enfatizou que Abinael era uma pessoa caseira, só ficava no trabalho e depois em casa, que a namorada não tinha ex e que não tinham explicações para o sumiço dele. Todos destacavam ainda que ele era evangélico e por isso não costumava sair para baladas nem sair de casa, a não ser para o trabalho. À época, o irmão disse que só pensava no pior, que podia ter sido um assalto, um sequestro ou algo do gênero. Nos 3 dias que se seguiram, a família já começava a procurar o corpo de Abinael pelos canaviais. No dia 21 de junho, Abinael completaria 25 anos e o corpo dele ainda estava desaparecido. A família escolheu esse dia para fazer uma passeata e chamar a atenção da sociedade para o caso, pedindo celeridade nas investigações para descobrir o paradeiro dele. Cerca de 100 pessoas se reuniram saindo pelas ruas da Ponta Verde, aqui em Maceió. Naquele mesmo dia, para a imprensa, uma tia do rapaz pediu para que a passeata fosse feita de forma silenciosa. Ela disse à época: Abinael não está sozinho neste momento. Estamos unidos com muito amor. A dor é imensa, pois nós não podemos comemorar o aniversário junto a ele. O corpo de Abinael só foi encontrado uma semana depois, um dia depois do seu aniversário e um dia depois de ter ocorrido a passeata. O corpo foi achado no dia 22 de junho em um canavial localizado em Rio Largo. Ele estava próximo ao veículo carbonizado. O estado de decomposição do corpo de Abinael estava tão avançado que não dava nem para reconhecê-lo, e o reconhecimento oficial só pôde ser feito por necropsia. Mas, no dia seguinte, o delegado do caso confirmou que o corpo era de Abinael. Isso porque foi identificada a placa do carro dele, que estava ao lado do corpo e tinha um comprovante de pagamento no nome de Abinael. Nesta altura, um dia depois do corpo ser encontrado, a família já não tinha mais dúvida de que se tratava de Abinael. O sepultamento de Abinael foi feito sob forte comoção dos familiares, dos amigos, mas também de pessoas que nem o conheciam, mas se solidarizaram com a situação. Durante o sepultamento, um pastor da igreja que Abinael frequentava fez uma oração. Uma ex-sogra de Abinael falou na frente do caixão, dizendo que nunca pensou que um dia se separaria de Abinael dessa forma tão cruel. A família ficou o tempo todo em cima do caixão, lacrado, e o irmão dele se jogou sobre a foto de Abinael que estava sobre o caixão. O pai gritou em desespero pela morte do filho. Todos estavam vestidos com uma camisa que tinha a foto de Abinael. Para a imprensa, um tio de Abinael disse: Abinael era um menino muito educado, vivia na igreja e nunca se envolveu em nenhuma confusão. Sempre tratou bem as pessoas, mas infelizmente não sabemos o que ele fez para que esse assassino fizesse essa crueldade com ele. A perícia constatou que Abinael foi morto com um disparo de arma de fogo na cabeça. Enquanto Abinael estava desaparecido, pessoas da convivência dele foram ouvidas pela polícia. A noiva, amigos, familiares e colegas de trabalho. O fio da meada começou pelo depoimento da noiva de Abinael. Ela disse que no dia 15 de junho de 2016, Abinael saiu da casa da sua noiva, que aqui vamos identificar apenas como Kelly, no bairro do Tabuleiro do Martins, em direção à residência dele, que fica no bairro do Benedito Bentes. Kelly, a noiva, afirmou que na noite em que Abinael desapareceu, ele visualizou o WhatsApp pela última vez às 21h29. Ela disse ainda que às 21h36
foi enviada uma mensagem na caixa de entrada do e-mail de Abimael, informando que o aplicativo Buscar Meu iPhone foi desativado do aparelho de Abimael. Isso impediu que fosse usado o GPS do aparelho para localizá-lo. Essa informação sobre a desativação do sistema de GPS, a família obteve dias depois do desaparecimento, quando teve acesso à senha do e-mail de Abimael. Kelly disse que enviou mensagem para o noivo às 21h55 do dia 15 de junho, perguntando se ele já tinha chegado em casa. A mensagem foi entregue, mas não foi visualizada. Minutos depois, ela tenta ligar para ele. O telefone chama, mas Abimael não atende. Entre as 22h08 e meia-noite e 37, ela manda mais 4 mensagens para Abimael, mas a mensagem não é entregue e nem visualizada. E então, a polícia ouviu um amigo de Abimael, que trabalhava na mesma função que ele, só que no escritório de Aracaju. Abimael era gerente, como já havia falado, de um escritório aqui em Maceió e esse colega em Aracaju. Com o depoimento desse colega, a polícia compreendeu que, no momento em que Abimael saiu da casa da noiva, entrou em seu carro, um Peugeot de cor preta, ligou para esse colega de trabalho, que cumpria as mesmas funções de gerência no estado de Sergipe. Esse colega disse que Abimael falava com ele ao telefone no dia 15 por volta das 21h19, quando Abimael encontrou com outro amigo também de escritório, Eriksen Dovel da Silva Mendonça, no bairro da Santa Lúcia. Esse amigo de Aracaju, que falava com Abimael ao telefone, disse ainda que sabe que Abimael encontrou com Eriksen porque Abimael pediu que Eriksen desse um alô para esse amigo por telefone. Nesse momento, conta o colega de trabalho, Abimael disse que desligaria o telefone e depois que falasse com Eriksen, ele retornaria a ligação. Essa chamada durou 7 minutos e às 21h26 ela foi encerrada. Abimael não mais retornou a ligação. A polícia fez algumas perguntas a Eriksen por telefone. Eriksen disse que passou realmente com seu carro por Abimael na Santa Lúcia e que o amigo estava em outro carro. Eriksen disse que acenou e gritou para Abimael, mas que os dois não pararam para se falar e seguiram cada um o seu caminho. Eriksen disse que só soube do desaparecimento do amigo no dia seguinte, ao chegar no trabalho, que na noite anterior, depois de ter visto Abimael, ele iria entregar um livro na biblioteca da faculdade em que estudava, mas seguiu o caminho para um bar para assistir ao jogo de futebol. No desenrolar das investigações, o telefone de Abimael foi interceptado pela Polícia Civil, que conseguiu identificar que esse telefone estava sendo usado. A primeira conversa interceptada foi 3 dias depois do desaparecimento de Abimael. Um homem não identificado usou o telefone de Abimael e ligou para outra pessoa identificada como Chicó. Nessa ligação, o homem não identificado fala o endereço onde mora. A polícia foi ao local e assim chegou a pessoa de Alfredo. A polícia descobriu ainda, analisando o número de identificação do celular, que antes mesmo do telefone ir para as mãos de Alfredo, ele já tinha sido passado nos dias 16 e 17 de junho, 2 dias depois do desaparecimento de Abimael, pelas mãos de Jalves Ferreira Rocha da Silva, que já tinha feito ligação para outra pessoa usando o aparelho da vítima. Diante disso, a Polícia Civil pediu a prisão temporária de Alfredo e Jalves, além do mandado de busca e apreensão contra os dois. Os dois foram presos 5 dias depois do desaparecimento de Abimael. No dia em que foi preso, Jalves falou com a polícia. Ele disse que conseguiu o celular de Abimael por R$ 800 na Feira do Rato. Disse que no dia seguinte, após adquirir o celular, procurou Alfredo, negociou a troca do iPhone de Abimael por um celular da marca Samsung
e recebeu R$ 300 de retorno. Depois, Jalve disse que, no mesmo dia em que trocou o celular de Abimael, adquirido na Feira do Rato, um desconhecido ligou para ele pedindo o celular de volta, porque tinha dado uma bronca. Então, ele foi à procura de Alfredo para devolver o Samsung que tinha negociado e pegar o iPhone de volta. Ele disse que não sabe como esse desconhecido conseguiu o número de telefone dele, mas que ele é conhecido como Galeguinho. Disse também que não sabia que o iPhone pertencia a Abimael, que ainda estava desaparecido. No dia seguinte, 20 de junho, 5 dias depois do desaparecimento de Abimael, a Polícia Civil ouviu Alfredo, aquele que Jalves havia trocado o iPhone por um Samsung. Ele disse que trocou o celular Samsung pelo iPhone que estava com Jalves no dia 18 de junho e que, além de dar o Samsung para Jalves, também deu R$ 300. Após isso, conseguiu trocar a senha do iPhone e passou a usá-lo, fazendo ainda 2 ligações com o celular. Alfredo diz que procurou uma terceira pessoa para trocar e pagar uma dívida de um jogo de roda com o iPhone de Abimael. Assim, passou o iPhone de Abimael para essa pessoa, abortando R$ 1.200 dessa dívida, que era de R$ 2.000. Então, só para recapitular para vocês, Abimael desapareceu dia 15. Jalves usou o telefone dia 17. Repassou o celular de Abimael para Alfredo no dia 18. No mesmo dia 18, Alfredo passou para uma terceira pessoa. Alfredo disse que no mesmo dia 18, Jalves, aquele que disse ter pego o aparelho na Feira do Rato, ligou para ele pedindo o celular de volta. Mas Alfredo havia informado que já tinha passado o telefone para essa terceira pessoa, que aqui não vamos identificar porque ela não foi suspeita no crime. Segundo Alfredo, Jalves queria o celular de volta porque uns caras estavam pedindo o celular porque tinha dado uma bronca. Alfredo então pediu o celular a essa terceira pessoa e no dia 19 de junho, ou seja, no dia seguinte, conseguiu o aparelho de volta. Jalves então pegou o celular de volta e desfizeram o negócio. Nessa altura da investigação, Abimael ainda não tinha sido encontrado e a polícia tinha apenas Alfredo e Jalves como suspeitos da execução. No entanto, as investigações continuavam em busca de mais pessoas. Nenhum dos dois, Jalves e Alfredo, afirmava participação, dizendo apenas que os celulares tinham sido negociados no mercado informal, mas que não sabiam que o aparelho pertencia a Abimael. No dia 21 de junho, a noiva de Abimael prestou novamente depoimento. Disse que o noivo não tinha inimizade com ninguém, nem fazia uso de drogas. Disse que não acredita que alguém do bairro onde os dois moravam tenha feito algo com ele. A noiva disse que trabalhava com Abimael em um escritório de 4 pessoas. Ela, Abimael, o amigo Eriksen e mais uma amiga. Ainda segundo a noiva, Abimael tinha sido nomeado gerente há 2 meses no escritório. E quando ele desapareceu, o amigo Eriksen deu algumas teorias do que podia ter acontecido. Uma delas era de que Abimael tinha pego dinheiro com a agiota. Eriksen, segundo a noiva, cogitou ainda que Abimael poderia ter viajado. E a noiva reforçou que a última pessoa que viu Abimael foi Eriksen. A noiva disse ainda que Abimael tinha muitas dívidas, mas estavam juntando o salário dos dois e conseguindo pagar as contas, tendo ficado apenas um boleto bancário no valor de R$ 300 e a parcela do carro de 750. A noiva disse também que todos os amigos estavam empenhados na busca pelo Abimael, mas que não sentia o mesmo empenho por parte de Eriksen. No dia 21 de junho, Jalves, aquele que disse que tinha pego o celular de Abimael na Feira do Rato, prestou novo depoimento. E dessa vez, ele mudou um pouco a versão. Contou que conseguiu o celular de Abimael por meio de uma pessoa conhecida como Galeguinho na noite da data em que Abimael desapareceu. Disse que estava sentado na mesa de um bar sozinho quando Galeguinho chegou e sentou em outra cadeira e ofereceu um celular iPhone para alguém. Ele disse ainda que a pessoa não quis o celular e então ele resolveu comprar.
comprou o iPhone por R$ 800. O resto da versão ele manteve, ao afirmar que depois procurou Alfredo e ofereceu o iPhone, trocando por um Samsung e por R$ 300. Então, se antes ele também tinha afirmado que a pessoa desconhecida da Feira do Rato queria o celular de volta, nesse novo depoimento ele disse que a pessoa desconhecida era esse galeguinho, dando a entender que sabia quem ele era porque frequentavam o mesmo bar. Assim, no dia 19, ele pegou o telefone de volta com Alfredo. Ele disse que no mesmo dia 19 se encontrou com o galeguinho, que estava em um Peugeot prata, e entregou o iPhone para ele. Jalves disse em depoimento novamente que não sabia que o iPhone se tratava do aparelho de Abinael e que percebeu que Galeguinho estava nervoso no dia da compra. Afirmou ainda que já acreditava naquele momento que Galeguinho foi a pessoa que matou Abinael. Assim, pela primeira vez, em relatório produzido pela Polícia Civil e datado de 21 de junho de 2016, o delegado do caso, Ronilson Medeiros, cita como investigado Eriksen Dobel da Silva Mendonça, na época com 30 anos de idade. Por causa dessa suspeita, a polícia fez diligência de reconhecimento de pessoa por fotografia. Mostrou para Jalves 6 fotografias de 6 pessoas. Jalves identificou a pessoa de número 5 como sendo o galeguinho que teria vendido a ele o iPhone de Abinael. A pessoa de número 5 era Eriksen Dobel. Por isso, a Polícia Civil pediu a prisão temporária por 30 dias de Eriksen, além de busca e apreensão na casa dele. O carro de Eriksen foi apreendido, além do computador, 2 aparelhos celulares, 3 pneus e documentos. Já a Justiça de Alagoas acatou e expediu o mandado de prisão temporária de Eriksen. Em primeiro interrogatório, Eriksen disse que passou o dia inteiro no trabalho, que por volta das 17 horas foi para casa. De lá, saiu para ir à faculdade, entregar um livro na biblioteca, mas desistiu no meio do caminho e foi para um bar assistir ao jogo. No trajeto, estava em seu carro um Peugeot de cor prata, quando cruzou com Abinael, que estava em um carro Peugeot de cor preta. Eriksen disse que gritou para Abinael, mas ambos seguiram em suas direções e não pararam para conversar. Ele disse que essa dinâmica foi entre 21 e 22 horas. Depois de assistir ao jogo, ele disse que voltou para a casa do pai, entregou uma chave e depois foi para casa. Nesse momento, ele negou que conhecia o que já tinha visto Jalves, o mesmo que o reconheceu na fotografia e que disse que comprou o iPhone de Abinael ao Eriksen. Ele negou que vendeu o celular para Jalves ou que ligou para pedir o celular de volta e também negou participação no desaparecimento. Nesse íntere, a polícia colhia depoimentos de outras pessoas conhecidas de Abinael e de Eriksen. Elas falavam que Eriksen sugeria várias coisas para o desaparecimento do amigo, afirmando que ele estava devendo dinheiro, ou que tinha ido viajar, cogitando ainda que Abinael tinha problemas com uma ex-namorada e que o sumiço poderia estar relacionado a isso. A defesa de Eriksen entrou com um pedido de liberdade dele, afirmando que havia inconsistências no depoimento, como, por exemplo, o depoimento de Jalves. Isso porque Jalves disse que adquiriu o celular na Feira do Rato, mas depois, ao ser chamado para novo depoimento, afirmou ter adquirido por Eriksen no bar. Também citou que Jalves alterou as características da pessoa que vendeu para ele o celular. Em um momento, falou que adquiriu de um homem magro, de cor branca, média de 22 a 25 anos. Depois, disse que era meio forte, mais ou menos gordo. Para o pedido de soltura, alegou ainda que Eriksen tinha carteira assinada, estava contribuindo para as investigações e que era um dos interessados em achar o amigo. No dia 22 de junho, 7 dias depois do desaparecimento de Abinael, a Divisão Especial de Investigações e Capturas recebeu informações de que o carro de Abinael poderia ser encontrado em uma estrada que liga Maceió a São Luís do Quitunde. A denúncia dizia exatamente o lugar
entrando numa estrada de barro. As equipes se dirigiram até o local e, de fato, o carro estava lá, assim como o corpo de Abimael. O caso Abimael ganhou muita repercussão no estado e, no período das investigações, diversas informações chegavam à Polícia Civil, inclusive pelo Disque Denúncia. E uma dessas informações é de que havia mais 2 participantes no crime: Davidson Bulhões Rosa dos Santos e Jonatas Barbosa de Oliveira. Diante dessas informações, a Polícia Civil interrogou novamente Eriksen. Foi quando Eriksen confessou o crime, citando aqueles que contribuíram com a morte de Abimael. Então a Polícia Civil concluiu que a dinâmica do crime ocorreu da seguinte forma: Abimael estava na casa da sua noiva quando, pouco mais das 21 horas, ele saiu sozinho no carro Peugeot de cor preta, falando ao telefone com um amigo. Após a saída dele da casa da noiva, ela não conseguiu mais contato com Abimael. Abimael, depois que saiu da casa dela, falava ao telefone com o amigo quando se encontrou com Eriksen. A partir daí, a dinâmica foi passada no segundo depoimento de Eriksen, quando ele confessa o crime. Assim, Eriksen disse que estava no bairro da Santa Lúcia, onde se encontrou com Jalves e Davidson. Os dois tinham chegado em um Fiat com uma terceira pessoa, que seria o Jonatas. Jalves e Davidson saíram do Fiat e entraram no carro de Eriksen, um Peugeot de cor prata. Com isso, Davidson, Jalves e Eriksen seguiram para outro ponto da rua no carro de Eriksen, enquanto Jonatas, que até então Eriksen não sabia quem era, tinha ficado no Fiat Uno. Num outro ponto da rua, Eriksen ficou do lado de fora do carro, enquanto os 2 comparsas ficaram simulando o conserto de um pneu, aguardando Abimael passar. Isso porque Eriksen sabia que aquele era o trajeto que Abimael fazia quando saía da casa da noiva para ir para a casa dele. Em um dado momento, passa Abimael dirigindo seu carro Peugeot de cor preta. Eriksen vê Abimael, que para o carro dele, e os dois começam a conversar. Nesse momento, Abimael também falava com o outro amigo do trabalho ao telefone. Quando Abimael parou e desligou o telefone, Eriksen disse que estava precisando de um step, porque o pneu do carro dele estava furado. O crime foi tão planejado que Eriksen, de forma proposital, deixou o step dele em casa para pedir o step de Abimael. Abimael se prontificou a ajudar o amigo, dando-lhe o step do próprio carro. Mas foi nesse exato momento, segundo o depoimento do próprio Eriksen, que Davidson e Jalves abordaram Abimael, colocaram ele dentro do próprio carro e o sequestraram. Depois disso, Eriksen disse que foi para um bar, demorou um pouco e depois seguiu para um caixa eletrônico no Eustáquio Gomes. Tirou R$400 da conta e foi até Davidson e pagou para ele uma quantia de R$1.400. E nessa confissão, Eriksen disse que contratou Davidson por R$6.000. Além disso, eles planejaram o crime 2 semanas antes do assassinato, e Eriksen disse que se encontrou com Davidson e Jalves um dia antes do crime em um bar. Sobre a motivação, Eriksen disse que estava devendo a Abimael R$12.000 e o amigo estava lhe cobrando o valor. Eriksen disse que conhecia há mais tempo a pessoa de Davidson e que Jalves ele só conheceu por meio de Davidson no planejamento do crime. Disse ainda que não procurou saber onde estava o corpo de Abimael, que só soube no outro dia, e ainda falou que não conhecia a pessoa de Jonatas, que era a terceira pessoa que chegou com Davidson e Alves, mas que ficou no Fiat, e que por isso não sabe se ele participou ou não do crime. A Polícia Civil representou pela prisão de Davidson, Jalves e Jonathan. Davidson, em interrogatório, confessou o crime e disse que toda a negociação foi feita entre ele e Eriksen, que chegou a perguntar a Eriksen por que ele queria fazer aquilo e ouviu a resposta que era porque Eriksen e Abimael pegavam dinheiro e emprestavam a juros, e que Abimael estava cobrando um relatório da empresa a Eriksen, e que Abimael, como chefe, teria acesso a documentos que comprovariam um esquema ilícito dentro da empresa praticado por Eriksen. Davidson também confirmou que Eriksen lhe pagaria R$6.000 para matar o amigo. Assim, Davidson afirmou que contratou mais 2 pessoas, Jalves e Jonatas, e que Jalves foi responsável por arrumar a arma de fogo que matou Abimael. Ele confirmou
toda a dinâmica relatada por Eriksen, desde quando abordaram Abimael até o sequestro, e que Jalves foi responsável por indicar onde Abimael seria executado. Informou ainda que Abimael foi levado no próprio carro para o canavial próximo à usina Santa Clotilde, em Rio Largo, e que depois eles ligaram para Jonatas para ir buscar os dois na localidade no carro Fiat Uno. Que Jonatas foi ao encontro dos dois e chegou perto da entrada do canavial antes da execução de Abimael, e que depois Jonatas ficou seguindo o carro onde estavam Davidson e Jalves e Abimael por dentro do canavial. Davidson disse que ao chegar ao local, ele parou em um ponto do canavial e Jalves prosseguiu com a vítima, que foi Jalves quem atirou contra Abimael e depois ateou fogo no carro. Davidson disse também que não viu quando Jalves matou Abimael e nem quando ateou o fogo, mas diz que soube que isso foi feito com um isqueiro no banco do carro. Depois da morte, saíram do local Davidson, Jalves e Jonatas no Fiat Uno, que era o carro do irmão de Davidson. Davidson disse que dos R$6.000 acordado com Eriksen, o dinheiro seria dividido entre ele, Jonas e Jalves por R$2.000 cada um, mas que depois do crime Jalves passou a exigir o maior percentual e que Jalves pegou o celular da vítima. Após o crime, Eriksen ligou para Davidson para saber se o crime tinha sido executado e que naquele mesmo dia se encontraram. Foi quando Eriksen efetuou o segundo pagamento de R$1.500, que na verdade Eriksen deveria ter pago R$4.500, mas pagou apenas R$1.500 e Jalves acabou recebendo apenas R$500 dos R$2.000 que deveria ter recebido e ficou reclamando por causa disso. Após Davidson se apresentar à polícia, um mês depois do crime, quem também se apresentou foi Jonatas. Jonatas, que é aquele que foi no carro Fiat Uno até o local onde Abimael foi sequestrado, mas que não havia saído do carro, ele negou envolvimento na morte de Abimael. Ele disse que tinha pego o Fiat Uno emprestado com Davidson, o irmão dele, para resolver problemas pessoais e que antes de resolver levou Jalves e Davidson até a Santa Lúcia, local onde Abimael foi sequestrado. Disse que deixou os dois por volta das 20 horas e foi resolver seus problemas. E quando foi umas 22 horas, Davidson ligou pedindo para que ele fosse buscá-lo em Rio Largo. Disse que ao chegar ao local indicado, onde havia uma cerca, Jalves entrou nervoso e Davidson entrou calado. Na sua versão, ele disse que perguntou aos dois o que tinha acontecido e eles não responderam. Que retornaram para Maceió e chegando perto de casa, ele entregou o carro a Davidson, desceu e foi embora para casa. Ao passo dos depoimentos com suspeitos, a Polícia Civil manteve contato telefônico com o chefe de Abimael, que morava em São Paulo. No seu relato, o chefe disse que foi encontrado, durante uma auditoria, um desfalque entre R$12.000 e R$15.000 na empresa. Segundo a Polícia Civil, Eriksen foi responsável por desviar esse dinheiro e foi descoberto pelo Abimael, que cobrou os relatórios e cobrou o ressarcimento do valor. Eriksen procrastinou quanto pôde esse pagamento até que planejou a morte do amigo e a ocultação do corpo dele. Vamos ao contexto da relação entre Abimael e Eriksen. Abimael Ramos Saldanha era chefe e amigo de Eriksen Dovel da Silva Mendonça. Eles se conheciam há 6 anos e os dois frequentavam juntos a mesma igreja. Fazia 4 anos que Abimael trabalhava para a empresa Serasa. Ele foi emprestado pela empresa para prestar serviço a um escritório. E no primeiro semestre de 2015, o escritório ficou sem gerência, porque o atual gerente tinha se acidentado e ficou afastado das funções. Com isso, Abimael foi escolhido para o cargo de gerente provisoriamente. Depois de um período de 6 meses, o escritório precisou de mais uma pessoa. E Abimael se empenhou para que essa vaga fosse para o amigo Eriksen. Falou com seu superior e disse que Eriksen era de sua confiança e que se o amigo fosse contratado, ele mesmo se encarregaria de ajudá-lo, ensinando com o escritório como o escritório funcionava. Então, segundo o proprietário dessa filial, Abimael deu todo o suporte para Eriksen se adequar à empresa. Segundo o dono do escritório, teve um dia que Eriksen pediu o contra-cheque dele, mas o administrador acabou mandando o contra-cheque de todos do escritório. Com isso,
Eriksen teve acesso aos valores que todos recebiam e passou a questionar o valor que Abimael recebia, porque recebia um valor maior. E especialmente passou a questionar o valor da noiva de Abimael, que tinha chegado há pouco tempo na empresa e já recebia semelhante a ele, Eriksen. Por causa dessa situação, o dono do escritório disse que precisou readequar o salário de Eriksen para que não recebesse tão próximo aos valores da noiva de Abimael que tinha acabado de chegar. A noiva de Abimael disse que os dois amigos nunca se estranharam e que a relação deles era normal. No ambiente de trabalho, por Abimael estar em um cargo acima de Eriksen, ela disse que não havia tratamento de hierarquia entre eles. Ela citou que apenas um caso estranho tinha acontecido entre eles. Quando o antigo gerente sofreu o acidente e saiu definitivamente, ficou uma vaga aberta e Abimael queria colocar uma prima da noiva, mas Eriksen ameaçou se demitir se ele não contratasse uma prima de Eriksen. Para não ver o amigo sendo demitido, Abimael cedeu e a prima de Eriksen acabou sendo contratada, mas que essa situação já tinha sido superada entre os dois. Meses antes de ser morto, Abimael fez uma viagem para o Rio de Janeiro. Ele foi escolhido pelo chefe para ir ao escritório do Rio treinar os funcionários de lá. Então, nesse período, Eriksen passou a tomar conta do escritório enquanto Abimael estava ausente. Uma das funções de Abimael enquanto gerente era o de entregar todos os meses os relatórios das vendas para mostrar ao dono do escritório as entradas e saídas dos valores da empresa. Segundo o chefe de Abimael, ele cumpria todos os meses com essa obrigação e nunca apresentou falhas nos valores ou qualquer desfalque. Porém, desde que Eriksen assumiu provisoriamente a função de Abimael em abril de 2016, o chefe contou que não recebeu mais os relatórios. Por isso, começou a desconfiar das atitudes de Eriksen e a cobrar os relatórios a Abimael. Com isso, Abimael estava cobrando o amigo os valores. A polícia concluiu que esse seria o motivo de Eriksen ter planejado o crime. Segundo a polícia, ele ocultou o corpo para Abimael ser dado como desaparecido. Assim, Eriksen ocuparia o cargo de gerência e quando os desfalques fossem descobertos, ele culparia Abimael, já que o amigo teria desaparecido. Assim, a polícia concluiu que Eriksen contratou Davidson por R$6.000 para matar Abimael. Davidson chamou para ajudá-lo no crime Jalves e Jonatas para dividir entre eles R$2.000 para cada um. Dos quatro, todos confessaram participação, menos Jonatas. No entanto, a polícia concluiu que ele teve sim participação, acompanhando no Fiat Uno o carro da vítima Abimael até o canavial e depois levando os amigos de volta após o crime. O inquérito foi concluído no dia 20 de julho de 2016, pouco mais de um mês após o desaparecimento de Abimael. Alfredo, aquele que tinha sido detido com o celular de Abimael, foi inocentado porque ele teria apenas comprado o celular no mercado informal. Em 24 de agosto de 2016, o Ministério Público de Alagoas fez a denúncia contra os 4 envolvidos, levantando os detalhes dos resultados trazidos pela investigação da Polícia Civil. A Justiça acatou a denúncia. As defesas dos acusados Jonathan e Davidson pediram a revogação da prisão deles, que até então estavam presos, mas o Ministério Público opinou pela manutenção da prisão e a Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público. Em janeiro de 2017, durante um mutirão carcerário, o MPE pediu que Eriksen fosse mantido preso e a Justiça acatou a manutenção dele e dos outros 3 réus. Em 17 de março, teve a primeira audiência que foi realizada por videoconferência. Os 4 réus compareceram. Em maio de 2017, o MPE pediu que os 4 réus fossem pronunciados, ou seja, fossem julgados pelo tribunal do júri. Nas alegações finais, a defesa de Eriksen não falou em inocência, até porque as provas iam contra ele e o próprio Eriksen confessou o crime. O advogado dele pediu apenas que Eriksen fosse julgado apenas pelo que ele realmente praticou e que fosse levado em consideração ele não ter tido antecedentes criminais até então e dele ter colaborado com a investigação ao confessar o crime. Em menos de uma página, a defesa de Davidson disse apenas que não existiam indícios contra ele de que ele cometeu o crime, embora ele tenha confessado, e pediu a impronúncia dele. A defesa de Jalves, que foi apontado por sequestrar, matar e ocultar o corpo de Abimael, reconheceu a culpabilidade, mas pediu que ele fosse julgado pelo que ele praticou e nada mais. Já a defesa de Jonatas pediu a absolvição do acusado.
Ao contrário dos outros 3, ele foi o único que negou participação. Com isso, a defesa alegou que não havia indícios que colocassem Jonatas no local do crime, e por isso pediu a absolvição dele e a impronúncia. No dia 25 de outubro de 2017, a Justiça de Alagoas decidiu pronunciar todos os 4 réus para que eles fossem julgados pelo Tribunal do Júri. Na decisão de pronúncia, o magistrado ainda determinou que os 4 fossem mantidos presos. Em agosto de 2018, a defesa de Davidson pediu à Justiça o relaxamento da prisão dele por excesso de prazo. Fazia pouco mais de 2 anos que ele estava preso e, segundo a Defensoria Pública, ainda não havia previsão para o julgamento acontecer. Assim, a Defensoria Pública reforçou que ele já estava cumprindo pena antes mesmo de alguma condenação. O Ministério Público pediu pela manutenção da prisão e a Justiça negou a soltura por risco de fuga do acusado. Em 2019, a defesa de Eriksen entrou com recurso no Tribunal de Justiça para que não fosse reconhecida a decisão de pronúncia pela Vara de Primeiro Grau, mas os desembargadores, por unanimidade, mantiveram a pronúncia dele para ser julgado pelo júri popular. Ainda em 2019, novamente a Justiça negou o pedido da defesa pela soltura de Eriksen, mantendo ele preso. A defesa de Eriksen também pediu à Vara de Execuções Penais a permissão para estudar geografia na Universidade Federal de Alagoas, mas a Justiça negou o pedido porque precisaria de agentes penitenciários para conduzi-lo e isso não teria efetivo suficiente. No decorrer do processo, o pai de Abinael entrou com uma ação para receber indenização de Eriksen. A família de Abinael pediu que todos os bens de Eriksen fossem bloqueados, incluindo um carro Peugeot que ele tinha igual ao de Abinael. Pediu ainda que fosse bloqueado o valor que Eriksen receberia de FGTS pelos serviços prestados no trabalho. O Ministério Público opinou favorável e a Justiça determinou que o carro e demais bens de Eriksen fossem entregues à família de Abinael. Em 2020, a defesa de Davidson pediu novamente a revogação da prisão preventiva dele, alegando excesso de prazo e que ele não representava ameaça a testemunhas e nem à ordem pública. O Ministério Público opinou novamente para manter a prisão de Davidson, alegando que não há excesso de prazo e que o processo estava tendo o andamento normal, sem haver demora incomum para as etapas do processo. A Justiça concordou com a opinião do Ministério Público e novamente negou a soltura dele. Em março de 2020, novamente a Justiça negou a revogação da prisão preventiva dos 4 acusados. Então, por inúmeras vezes, os réus pediram, desde 2016 até 2020, para revogar a prisão deles, e todos os pedidos foram negados. A Justiça marcou o julgamento dos 2 acusados para o dia 7 de outubro de 2020. Nesse dia seriam julgados Jalves Ferreira Rocha e Davidson Bulhões da Rosa Santos, porque o processo havia sido desmembrado com o processo de Eriksen e Jonatas. Isso porque a defesa de Eriksen e Jonatas entraram com recursos que ainda não tinham sido julgados. Aí, para não atrasar o julgamento dos outros 2, os processos foram desmembrados e o júri de Davidson e Jalves foi logo marcado. Logo em seguida, o julgamento dos 2 foi remarcado para o dia 26 de novembro de 2020. Nessa data, o mundo vivia uma pandemia do coronavírus e diversas audiências e julgamentos foram anulados para evitar a aglomeração de pessoas em locais fechados. Por causa disso, a Justiça remarcou o julgamento para que fosse realizado no dia 4 de fevereiro de 2021. No decorrer desse tempo, o Ministério Público pediu para que os processos fossem novamente unificados, já que os recursos de Eriksen e Jonatas já haviam sido julgados, e realizar o júri dos 2 na mesma data de Davidson e Jalves não traria mais nenhum prejuízo. Então, o julgamento dos 4 ficou para o mesmo dia 4 de fevereiro de 2021. No entanto, novamente, por causa do aumento de casos de Covid no estado, a Justiça remarcou pela 4ª vez o júri para ocorrer no dia 27 de maio de 2021 e pela 5ª vez foi remarcada para ocorrer no dia 28 de outubro de 2021. Durante o julgamento, a defesa de Eriksen pediu aos jurados para que reconhecessem o homicídio privilegiado.
Essa tipificação, gente, reduz a pena do acusado, porque é quando ele age sob forte emoção, ou age sob provocação da vítima, ou age por um motivo que os juristas chamam de relevante valor social ou moral. Mas o Ministério Público pediu a tipificação de homicídio qualificado. No final das contas, os jurados votaram pela condenação de Eriksen e concordou com a tese do Ministério Público, votando que Eriksen agiu por motivo torpe quando mandou matar Abimael só para se livrar das dívidas da empresa. Também reconheceu que Eriksen agiu com dissimulação quando fingiu que o carro estava quebrado para atrair Abimael. Já para o réu Davidson, aquele que havia sido contratado por Eriksen, a defesa pediu clemência aos jurados, ou seja, a clemência acontece quando o júri reconhece que o réu praticou o crime, mas por algum motivo resolve absolver o acusado. A clemência é quando o júri não leva mais em consideração a tese da acusação e, por um sentimento de pena, absolve o réu. No entanto, o júri popular decidiu condenar Davidson, rejeitando o pedido da defesa. Também reconheceu que ele agiu com dissimulação por motivo torpe, ou seja, mediante pagamento quando foi contratado por Eriksen para matar Abimael por R$6.000. Também reconheceu que ele participou da ocultação do cadáver, do dano ao veículo quando o carro foi carbonizado. Quanto ao acusado Jonatas, os jurados se dividiram nas opiniões. Ele foi o que chegou dirigindo o Fiat onde estavam Davidson e Jalves. Durante o processo, ele disse que tinha pedido o carro emprestado ao irmão de Davidson para resolver problemas pessoais. E em seguida deixou Jalves e Davidson no local onde Abimael foi sequestrado. Foi resolver os problemas pessoais dele e depois recebeu uma ligação para que fosse buscar os dois próximo a Rio Largo. Ele disse que foi buscá-los, mas que não tinha conhecimento sobre o crime. Sobre ele, os jurados foram perguntados se Jonatas ajudou de alguma forma para que ocorresse as lesões em Abimael, que o levaram à morte. 4 votaram que sim e 1 votou que não. Quanto à pergunta, os jurados absolvem o acusado? 4 responderam que sim e 2 que não. Os jurados absolveram Jonatas do crime de dano ao carro quando foi carbonizado, mas os jurados reconheceram que Jonatas ajudou na ocultação do cadáver. Jalves foi a júri acusado também de homicídio. A defesa não negou a tese. Os jurados o condenaram pelo crime por motivo torpe mediante dissimulação. A defesa negou que ele carbonizou o carro de Abimael, mas o júri também o condenou por isso. A defesa ainda negou pela ocultação do cadáver, mas o júri o condenou por esse crime. Jalves foi condenado por todas as acusações e ainda por furto simples, por ter levado consigo o celular de Abimael. Eriksen foi condenado pelo homicídio a 19 anos e 3 meses de prisão, a 8 meses de detenção pelo crime de dano qualificado, mais 2 anos de reclusão pelo crime de ocultação de cadáver. Assim, ao todo, Eriksen pegou 20 anos de reclusão, mas como já tinha pago 5 anos de prisão preventiva desde o dia da condenação, ele tinha mais 15 anos para cumprir em regime inicialmente fechado. Na dosimetria da pena, para Davidson Bulhões, ele recebeu 18 anos e 8 meses de reclusão por homicídio qualificado, 8 meses por dano qualificado por ter carbonizado o veículo de Abimael, 2 anos de reclusão por ocultação de cadáver. No final das contas, a justiça deu para ele 20 anos de reclusão, mas como ele já estava preso preventivamente há 5 anos, restou para ele ficar 15 anos preso inicialmente em regime fechado. Jonatas pegou 1 ano e 6 meses por ocultação de cadáver, mas depois do júri ele foi solto, porque já havia sido preso por 5 anos aguardando julgamento. Jalves pegou 18 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado, 8 meses por dano qualificado, 2 anos por ocultação de cadáver e mais 1 ano por furto de celular. A pena ao todo foi de 20 anos e 9 meses de reclusão, mas como ficou preso por 5 anos, ele vai ter que pagar ainda 16 anos e 7 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. E vou trazer uma atualização para vocês sobre esse caso. Davidson e Jalves, até 15 de março de 2024, continuavam presos em regime fechado. Já Eriksen cumpre pena no semiaberto. Queria saber o que você achou da história de Abimael. Comente aqui se você já conhecia esse caso
e a informação que mais chamou a sua atenção. Também comenta aqui se você se lembra de algum caso que ocorreu em Alagoas e que gostaria que fosse contada aqui. Eu sou Mariane Rodrigues e esse foi o nosso caso de hoje. Tchau!